princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada que foi. Glória a Deus, glória a Deus. Agora nós temos que ter o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o conhecimento do Filho, porque o Pai e o Filho são um. Queres conhecer a Deus? Conheça o Filho. E conhecer o Filho é aceitar que fulano é o Filho de Deus. E esse fulano se chama Jesus Cristo, por todos os sinais e maravilhas que Ele fez, e pela sua ressurreição dentre os mortos, Ele provou ser o bendito Filho de Deus. Creia que Jesus, o Filho de Deus, serás salvo tu e a tua casa. Mas não é eu que vou curar, que vou libertar, vou fazer milagres, vou fazer não sei o quê. Não, mas acho assim, já sido. Creia em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Alguém já entendeu? Deixa eu falar. Glória, já abre a tua Bíblia em Jeremias 9, versículo 23. Bendito seja Deus por vocês. Casa de Deus. Eu sei que muitos de vocês receberão visitas nas suas casas com agitações. Aleluia. Vamos dizer papai. Continua o teu caminho. Eu também vou continuar o meu caminho. Aleluia. Não me chama. Que Deus abençoe. Estamos lá. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Diga assim a escritura: assim diz o Senhor, não se cabe gloriar-se em Gabás. Eu quero usar Gabá porque é a expressão que nós usamos hoje em dia. Amém? Assim diz o Senhor, não se cabe o sábio na sua sabedoria, nem se cabe o forte na sua força, não se cabe o rico nas suas riquezas, mas o que se cabe nisto é me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faça beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Tem que se acabar, é conhecer o Senhor. Nem na tua força, nem nas suas riquezas, nem na tua sabedoria. Quer se acabar? Acaba sem me conhecer. Aleluia. E é por isso que a Escritura diz que Cristo foi feito por Deus para nós sabedoria e justiça e santificação. Ele é a nossa sabedoria. Diga, Jesus é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. O conhecimento de Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Porque conhecer Jesus é conhecer o Pai. Porque o Pai e o Filho são Deus. Cabe-se. Aleluia. Vamos para Oséias 6. Oséias 6. Estamos lá, Oséias 6. Quem não tem Bíblia, vem aqui à frente fazer flexões. 20 flexões. 20 flexões. Se for mulher, vai 19. Aleluia. Aleluia. Estamos lá? Oséias 6. Vamos começar com o versículo 1. Diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Alguém sabe de que essa palavra aqui? Mas não hoje eu vou falar sobre isso. Versículo 3. Então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como chuva serrosa que rega a terra. Não diz somente conheçamos o Senhor, diz conheçamos o Senhor e prossigamos. Prosseguir é continuar. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a sua vida e a sua saída será como a chuva temporal e serrosa, que faz regar a terra para produzir o seu fruto. Aí você, aleluia, não desenvolveram a fé para nem
Isso chama-se soberba. Em vez de você dizer, sou Deus, já em cima de água, você diz, Senhor, acreditar na minha roda. É soberba. Só Deus é que faz isso. Jesus se capava. Salvei e olhar em cima de água. Isto é prova de que eu sou filho de Deus. Depois chega à igreja e diz, nós também podemos olhar em cima de água. Se basta nós acreditarmos, Deus não me chama. Se eu já vou usar aquilo para vos mostrar que sou filho de Deus, para vos mostrar que eu sou Deus com Deus, como é que vocês estão dizendo que vocês também? Estão a desprezar então que os milagres que eu fazia era testemunho de quem eu sou. Aí, os milagres são para provar quem Ele é. E nós, por acreditarmos na prova dEle, nos tornamos filhos de Deus. E tornando-nos filhos de Deus, Ele nos faz participar dEle. E porque nós somos um com Ele, então andamos sobre as águas. Não é porque você acredita que anda sobre as águas, é porque você acredita no Filho de Deus. Porque acreditar no Filho de Deus te torna um com o Filho de Deus, o único que anda sobre as águas. Alguém se entende? Alguém se entende? Quando você confessa o nome do Filho, você se torna um com Ele. E quando você se torna um com Ele, não é porque você tem poder de curar, de libertar, de expulsar demônios. Não! É porque você se torna um com Cristo, o único que tem poder de expulsar demônios. O único que tem poder de curar. E é por isso que, quando você olha para Davi, há de ver que ele usa expressões como: tu és a minha força, tu és a minha rocha, tu que me faz andar sobre as águas, digamos, tu me faz andar sobre as águas, tu me faz curar, tu me faz libertar. Mas a igreja de Deus não diz assim, diz: eu curo, eu liberto, eu saro, eu expulso demônios. Já não consideram Jesus o centro, consideram o homem, o grande, o centro. Ali, justamente por causa dessa shift, dessa troca de posições, nós passamos a dizer que a fé, eu creio que também posso fazer. Para aqueles homens do princípio, diziam que a fé é crer que Jesus é o bendito Filho de Deus, e isso me faz participar dele. Então ando sobre as águas. Diga aleluia! Diga aleluia! Aleluia! Irmãos, essa palavra é a única palavra que te faz crescer, e alimenta, e faz as coisas prosperarem e as coisas funcionarem em ti. Na verdade, a palavra e a doutrina que está dentro do teu coração é essa que te salva. A palavra está dentro do teu coração, a doutrina está dentro do teu coração, é que faz as coisas acontecerem fora, por causa dos pressupostos da palavra. A palavra que você está recebendo agora é a única palavra que te faz um com Deus. Se você e Deus são um, imagina o que vai acontecer em ti, contigo e através de ti. Aleluia! Aleluia! Mas nós não prosseguimos em conhecer o Senhor. E se nós não prosseguimos em conhecer o Senhor, nós não crescemos no Senhor. E se você não cresce no Senhor, então você não pode operar em nada, porque a tua operação é através da tua edificação nele, a tua edificação em Cristo Jesus. E isso só acontece pelo prosseguir em conhecer, não somente conhecer, porque quando você conhece, então você vem aqui à frente e você confessa: eu creio que tu és o bendito Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Aleluia! Então você recebe o quê? A salvação da tua alma. Então você fica ali mesmo. Aleluia! Mas quanto mais você cresce neste mesmo conhecimento, nessa mesma palavra, você se edifica, você se robustece, você começa a penetrar cada vez mais para o santo dos santos, porque você simplesmente entrou e parou na porta, aleluia, na porta do templo. E quando você chega na porta do templo, você ainda não está no santo dos santos. E quando você chega na porta do templo, você está salvo, mas você tem que prosseguir e continuar até chegar ao santo dos santos, onde você recebe o conhecimento de Deus e você vê a Deus face a face pela sua fé. E quando você recebe o conhecimento de Deus, então você vira refletido como um espelho a glória do Senhor. Alguém entendeu? E a Jacuma? Nós fomos chamados para conhecer a Deus, confessar Jesus como Filho de Deus. Se olharem para a palavra, Jesus não dizia: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Ali, ele dizia: eu sou o Filho de Deus. Agora, alguns podem dizer que então Jesus não é Deus. Não, é porque o Filho de Deus é Deus. Se você confessa Ele e chama Filho de Deus, você já sabe que Ele
diz que uma só carne significa um único ser humano. Talvez assim as coisas vão entender melhor. Adão e Eva eram o mesmo ser humano. Alguém sabe dizer? Adão e Eva eram o mesmo ser humano. E Deus tirou a Eva. Eva e Adão eram duas pessoas diferentes, mas eram o mesmo ser humano. Era uma mesma carne, isso era o mesmo ser humano. Mas mesmo assim, Deus não disse que são a mesma pessoa. Eram duas pessoas distintas, Adão e Eva. Porque está escrito que ele fez o homem. Mas quando os fez macho e fêmea. E chamou o seu nome Adão. Então era um só homem, um só ser. Mas esse homem era macho e fêmea. E seu nome era Adão. E Deus lhe deu um profundo sono e tirou dele a Eva. Deus não criou a Eva, Deus construiu a Eva, edificou a Eva da costela de Adão. Tirou a Eva e a construiu. E ela foi feita. Alguém sabe? E já, veja uma coisa, eles são o mesmo ser humano, mas são aqui duas pessoas diferentes e separadas um do outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Espírito, a mesma essência, mas Deus que é Deus, sendo um único Espírito, ele pode sair do um do outro e tornar-se um outro Espírito, a andar separado daquele. Contudo, não deixam de ser o mesmo Espírito, só porque eles estão separados do outro. Eles então vão ser o mesmo ser, a mesma essência, o mesmo Deus e o mesmo Espírito. É esse conhecimento de Deus que não deve escapar de nós. O inimigo faz de tudo para nós não continuarmos com esse conhecimento e não crescermos. O que ele faz? Não nos deixa mais pregar sobre isso. Não nos deixa mais ler e procurar esses mistérios das Escrituras. Nós já não procuramos os mistérios do Pai e do Filho. Nós, a Bíblia diz que nós fomos chamados a conhecer os mistérios de Deus Cristo. Diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diz que quem vê a mim, vê o Pai. E eu e o Pai somos um. Esse é o mistério que sempre que ele dissesse isso, tentavam lhe apedrejar. Ele tinha que fugir. Ele tinha que correr e fugir, porque tentavam lhe apedrejar quando ele dizia isso. Porque esta é a doutrina, esta é a mensagem. Não há de ver em nenhum dos evangelhos. Jesus Cristo saiu com os seus discípulos, parou com ele e disse: vou vos ensinar como curar pessoas. Pode ver nenhum sítios. Vou vos ensinar como enriquecer pela minha palavra. Não há de ver nenhum sítios. Vamos ensinar, aleluia. Quero vos ensinar. Ele saiu com os seus discípulos e começou a ensinar como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer. Não, ele ia simplesmente escrito isso. Jesus, quando saía com eles, o que ensinava e testificava a eles era que eu sou aquele que todos esperavam, o Filho bendito de Deus. Aleluia. Agora, vamos entender essa mensagem. Vamos para João 1. E vamos entender essas coisas. Hoje em dia tudo é pregação. Aleluia. Mas você está a olhar para as Escrituras, há de ver que as pregações diferiam. Aleluia. Eram diferentes de era em era. Aliás, nós agora estamos na era da doutrina eterna. Não vai mudar mais a doutrina. E essa doutrina é o conhecimento do Filho. Ou, por outra, o conhecimento de Deus na face do Filho. Aleluia. Estamos em João 1. Começa com o versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. Diga, no princípio era o verbo. Apareceu um esperto ali, o Ferreira da Almeida, o João Ferreira da Almeida, que disse no princípio era o verbo. Mas, na verdade, não estava escrito no princípio era o verbo, mas estava escrito no princípio era a palavra. Mas como o Ferreira da Almeida
queria pôr no masculino por causa do que segue, ou do que vem a seguir. Porque a seguir diz, porque diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Ele não queria dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Ele não queria dizer isso. Porque a seguir diz, ele estava no princípio com Deus. Mas ele não queria dizer, ela estava no princípio com Deus. Quando se usasse a palavra, ele tinha que dizer, ela estava no princípio com Deus. E ele não quis usar isso. Para não confundir as pessoas. Ali, então, no princípio era a palavra. Se vais para o inglês diz, in the beginning he was the word. No princípio ele era a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era... vocês não estão na igreja, o que se passa? E o verbo era... Mas quando vais para outras religiões, que não sei de onde inventaram, dizem o verbo era um Deus. Só que isso é blasfêmia. Porque se Deus, porque diz que o princípio estava com Deus e o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Se Deus permite que esteja com outro que também é um Deus, e estão a trabalhar juntos, o próprio Deus está dando uma ideia de que ele aceita outros deuses. Aleluia. Só essa doutrina está dizendo que Deus não aceita um outro Deus além dele. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que existe um único Deus verdadeiro. E diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Ali, a seguir, veja esses mistérios que estão aqui. Tenta entender e fica atento. Vamos para o versículo 6. Diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Aleluia. Versículo 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. O que era seu? O mundo. Porque o mundo foi criado por ele. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque ele, quando você recebe a ele, quando você crê no seu nome, o que você dá como galardão é ser filho de Deus. Porque receber a ele é considerado quem? O filho de Deus. E é por isso que o galardão é você também ser feito filho de Deus. Alguém pode ver? O mistério que está escolhido aqui em João. Aleluia. Agora, se você olhar, ele ainda não tinha falado de filho de Deus. Só disse o verbo que se fez. Aleluia. O verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus que criou todas as coisas. Que Deus criou todas as coisas através dele, mas que ele também é o criador de todas as coisas. Aleluia. Só foi isso que disse. Mas depois ele deixou um segredo. Disse: todos quando receberam a ele, que creram no nome dessa pessoa, que é o verbo que se fez, que é o verbo e que veio no meio de nós. Quem recebeu a ele, que creu no nome dele, foi dado o poder de ser feito o filho. Agora, se você é dado o poder de ser filho de Deus, entenda já o que está escrito, o que ele está tentando mostrar, que a doutrina era a fé do filho. Aleluia. Versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E a sua glória era como de quem? Era como de quem? Era como de quem? Leia aí. Estão percebendo como que João está introduzindo a figura do filho gradualmente? Aleluia. Eles quem recebeu foi dado poder de ser feito filho de Deus. Parou. Depois disse: ele se fez carne, habitou no meio de nós. Quando nós vimos a sua glória, vimos o que ele fazia, vimos os seus milagres, vimos andar sobre as águas, vimos os sinais, fomos ver que havia uma única pessoa nas escrituras que tinha aquela glória, que era o unigênito Filho de Deus. E eles olharam e viram pela sua glória, dizendo que era a mesma glória do unigênito Filho de Deus. Estamos a perceber? Está muito
muito calmos. Diga até nós, estamos muito calmos. Diga, estamos muito calmos. Estamos muito calmos. Quando zegarmos, tudo vai mudar. Aleluia. Vamos para o capítulo 4 de Zacarias. Assim também já treinando a Bíblia, né? Abre para lá, depois volta para lá, depois volta para lá, depois volta para lá. Capítulo 4 de Zacarias. Manzacas. Estamos lá? 4, vamos para o versículo 8. Diz assim: e a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos já acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem veio? A palavra do Senhor. Diz que a palavra do Senhor veio comigo. Ele disse: as mãos de Zorobabel iniciaram a edificar essa casa. As mesmas mãos de Zorobabel vão terminar essa casa, para vocês saberem que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então a palavra é uma pessoa que foi enviada para os homens. Aleluia. Foi enviada para Jeremias e para Zacarias. E já diz Zacarias: as mãos de Zorobabel começaram, as mãos de Zorobabel vão terminar. Aleluia. Para que vocês saibam que o Senhor me enviou. É esta a palavra que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, mas a palavra era Deus. Aleluia. Vamos para o capítulo 7 do mesmo. Capítulo 7. Quer chamar de Galileia? Quer chamar de Galileia? Capítulo 7. Estamos lá? Vamos para o versículo 8. De novo. Isso é forte. E a palavra do Senhor. Estamos lá? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo. Alguém tem que saber isso. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos. Se a palavra do Senhor é uma voz que ele está ouvindo no ouvido dele, então não pode dizer assim diz o Senhor dos Exércitos, ou assim falou o Senhor dos Exércitos, porque você que está falando, não pode dizer assim está falando o Senhor dos Exércitos. Mas como a palavra é uma pessoa que não é a outra, quando chegou até ele, aleluia, veio a ele a palavra do Senhor e disse: assim diz, assim falou o Senhor. Alguém percebeu? Capítulo 8, estamos lá? Capítulo 8, versículo 1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. A palavra está falando, e quando fala, diz: assim diz o Senhor, para mostrar e dizer que esta mesma palavra não é voz de Deus no ouvido, mas é uma pessoa que foi enviada pelo Senhor para vir dar essa mensagem, de modo que a palavra é Deus. No princípio estava com Deus, e Ele mesmo era Deus. Aleluia. 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 Irmãos, para nós fecharmos, diga para fecharmos. Diga para fecharmos essa sua pregação. Estamos a crescer no Espírito, mas nós estamos a perceber. Aleluia. Aleluia. Criança, para você dar comida. Aquela criança aí. Foge. Você tem que pegar e gramar criança e enganar, fazer avião. Quem nunca fez isso? Já vi até esses vídeos. Alguém levar a taca de frango com papinha. Chegar para a criança, para comer frango, pá logo na boca. Ele é criança. Nunca percebe que esta palavra é a comida que ele precisa para santificar. Amém? Aleluia. Diga assim que não é tanga. Aleluia.
tá minha criança, à noite já resolveu dor de barriga. Porque não é comida dele. A missão de comer coisas que não são dele. A edificação não é com aquela comida. O que edifica é essa palavra. Aleluia. Estamos em 2 de Coríntios. Não Crônicas, Coríntios. Novo Testamento. Versículo 18. Diga assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Alguém entendeu? Quem é que foi pregado entre vós? Aqui nós já vimos quem foi pregado, isso vai dar sentido de quem foi pregado. A nossa pregação não é uma coisa, é uma pessoa. Não é poder. Isso vem da nossa, dos nossos corações desejosos também de serem iguais a Deus. Sabia que o engano de Satanás foi? Qual foi o engano de Satanás? Disse: você também será como Deus. É mentira? Disse: comer do fruto você não vai morrer. O que vai acontecer? Vossos olhos também vão se abrir, vocês serão como Deus. Por isso a igreja, a pregação não é Cristo, é nós iguais a Ele, nós como Ele. E Deus diz: nunca vou mandar para isso. É o quê? É o ADN de mamãe que já fala. Não existe. Mamãe Eva. Disse: vocês também serão como Deus. Disse: juro, juro. Algo juro. Algo dada. Aleluia. Aleluia. Veja o que diz aqui. Diz assim. Capítulo 1, estamos lá? Versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Aleluia! São em quem sim e em quem o amém? No Filho. Quando você crê que o Filho se chama Jesus, você recebeu o Filho. Quando você recebe o Filho, você se torna um com o Filho. E como as promessas estão nele, você participa das promessas nele. Não é o quanto você acredita que vai ser participado das promessas. Se eu ler muito que eu vou andar em cima da água, eu vou andar em cima da água. Se eu ler muito que eu também posso curar, eu vou curar. Não! Eles todas quantas promessas foram feitas ao Filho. E todos aqueles que creem no Filho e confessam o Filho são revestidos do Filho e se tornam um com o Filho, e as promessas do Filho ficam duas. São nele sim e por ele o amém. Não tem nada a ver contigo, tem a ver com ele. Porque as promessas só foram feitas a Abraão e a sua descendência. E não fala de
descendências, como falam de muitas, mas a tua descendência que é Cristo, aquele que é Deus da promessa, não você. Aquele que é desabrazado, aquele que transforma Pedro em pão, é aquele. E todos nós que cremos nele, não cremos que vamos transformar Pedro em pão, mas cremos nele como Filho bendito de Deus. Alguém se entende, né? Vamos para o capítulo. Aí mesmo, assim, não precisa sair muito. Capítulo 2, versículo 17. Diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Aleluia. Mas antes falamos em Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. O que fazemos? Falamos de Cristo como se estivéssemos a falar de Deus. Se nos escolhemos, falamos diretamente na presença de Deus e nos envergonhamos, porque nós não falsificamos a palavra. Falamos de Cristo como de Deus, na presença do próprio Deus. Porque a palavra de Deus nos é de apresentar Cristo como sendo o próprio Deus. Então falamos de Cristo como de Deus, na presença de Deus. Quando nós não trazemos essa doutrina e essa mensagem, estamos a falsificar a palavra. Diga, é falso. É falso. É falso. Meteram óleo de carro na garrafa de mel. Põe mel até metade assim. Depois enche com óleo de carro. Tem a mesma cor, amém? Mesma aparência, tudo é grossinho. Ali, você compra, eu quero 15 garrafas. Quanto é cada garrafa? Se Deus explicar, eu quero 15. 15 garrafas, 7,5. Quando chega em casa, vai dar. Essa é uma coisa de carro. Falsificar a palavra de Deus. Tem um pouco da palavra, mas não é a palavra. Fica até um pouco de mel, mas não é mel. Aleluia. Capítulo 4. Esse é o fim. Capítulo 4. 2 Coríntios. Estamos lá? E assim. E por isso, tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas saída o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho. Isso é a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Já vemos a nossa fazer. Eles já cegaram os entendimentos das pessoas. Aleluia. Para esse evangelho não lhe resplandecer. O evangelho que mostra Cristo, aleluia, como a glória e a imagem de Deus. Aleluia. O evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pode vir esse evangelho na mente de ninguém. Aleluia. Então o que se faz com a igreja? O que Satanás faz com a igreja? Ele lança aquilo que chama-se de o quê? Chama-se fumaça. Cortina de fumaça. Aleluia. Se atrapalha com aleluia. Você não percebe a verdadeira palavra. Está aí disfarçada. Nós vamos mostrar, porque estamos a cegar o entendimento. Aleluia. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Resplandeceu em nós para conhecermos esse evangelho, essa verdade. A glória de Deus em Jesus Cristo.
na face de Jesus Cristo. Ele está usando a expressão na face de Jesus Cristo, porque ele está fazendo uma analogia com a visão que teve Moisés no monte, que depois de ter visto a Deus, saiu glorioso, refletindo a glória de Deus. Então, ali ele está dando uma ideia mais ou menos de que a glória de Deus estava refletida na face de quem? De Jesus Cristo. Quando viram a glória de Deus refletida na face de Moisés. Então ele está fazendo uma analogia para as pessoas irem para perceber de que está falando. Só que lá era apenas uma figura. E quando este não é figura, este é o verdadeiro, a própria imagem de Deus e a glória de Deus. Diga uma salva de palmas. Diga uma salva de palmas de palmas. Aleluia! Versículo 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que essa palavra chama-se tesouro em vasos de barro. Por que tesouro em vasos de barro? Porque nós somos vasos de barro. Aleluia! São vasos de barro. E diz que é um tesouro, essa palavra, em vasos de barro, para que o poder, quando começar a se manifestar, toda a glória seja dele e não nossa. E é por isso que é vasos de barro. Isto é, somos atribulados, somos perseguidos, somos traídos pelos nossos. Amém? Os nossos agitam os outros para não estarem conosco. Somos enganados. Somos enganados. Contudo, o tesouro está em nós. E o poder se manifesta por causa do tesouro que está em nós. Que é essa doutrina e essa palavra. E quanto mais o tesouro está em nós, se refletindo, aleluia, nós somos perseguidos, somos enganados, porque somos vasos de barro. O apóstolo Paulo e aqueles apóstolos todos eram perseguidos, eram presos, eram batidos, aleluia, saíram da cadeia, estavam ressuscitados mortos. Mas como assim vocês conseguem ser mortos? Por que não saíram da cadeia? Aleluia, porque são vasos de barro. Somos angustiados, somos perseguidos, somos maltratados, somos presos. Mas quando saímos, somos homens de glória por causa deste tesouro, esta mensagem e essa palavra que está em nós, vasos de barro. Vamos precisar outro dia outras coisas. Senão vamos acabar. Fica sempre em forma de Deus. Não teve por situação ser igual a Deus, mas reduziu-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Aleluia.